Ó, eu vou contar esse caos aqui. O Banco de Jardim. Numa manhã, passava eu na frente daquela famosa igreja que fica em todos os centros de cidades. A maioria, quando a cidade é pequena, está lá a igreja, né, católica, lá naquela praça. E ali, como é uma praça pública, tem bancos de jardim. Eu estava passando por ali, não me lembro para onde eu estava indo logo de manhã. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu olhei para um banco assim, próximo à calçada mesmo. Eu vi um senhor, pelas características dele, ele era um homem alto. Mas vocês imaginam alguém sentado com as duas mãos, uma mão no joelho esquerdo, uma mão no joelho direito, sentado ali olhando para baixo, olhando entre as suas pernas. Sabe a cor dele, gente? Amarelíssimo, anêmico, macérrimo, que chama magrinho demais, né? Magrinho demais, olhando. Chapéu na cabeça, desses antigos moradores do interior. E eu sentei do lado dele bem devagarzinho para não perceber. E ele olhando para o chão entre as suas duas pernas, uma mão no joelho esquerdo, outra mão no joelho direito. E eu falei bem baixo: bom dia. Ele virou o rosto para mim. Irmãos do céu, só de ver. Aí eu perguntei para ele: como é que o senhor chama? Ele, com a voz muito fraca: Francisco. São Francisco, tudo bem? Não. Quem sabe é o último dia que eu venho nessa praça. Falando bem devagar, eu estou falando mais depressa por causa do horário nosso, né? Mas ele falou: para mim parece o último dia da minha vida. Bom, gente, falei: por que o último dia? Porque é difícil eu passar desse dia do mal que eu estou sentindo. Aí eu entrei com a palavra de Deus, Jesus. Aquele momento que estava preparado pelo Espírito Santo de Deus. Conforme eu ia falando de Jesus, conforme ia falando da salvação e da esperança que podemos ter, ainda que parece tudo perdido. Com a mão bem de leve nos ossos do ombro, ossos, eu fui abrindo como um rio que desce dos céus. Sou Francisco. E ele foi recebendo, chorava copiosamente, tinha hora que eu tinha que parar de falar. Mas eu com a mão nos ossos do ombro dele, passando o que eu tinha recebido na minha manhã de oração para ele. E o que eu tinha em mim eu estava passando para ele. É aquilo que diz: aquilo que vocês receberam, vocês dão. De graça recebesse, de graça dai. Nós temos que conscientizar disso. Se eu passo momentos e mais momentos, se você passa com o Senhor, você vai receber alguma coisa maravilhosa dele. E você tem que passar para frente. Tem convicção que está dentro de você. Eu fui passando para ele o que eu tinha dentro de mim.
e Jesus e a palavra. E ali naquele banco, uma meia hora depois, mais ou menos, ele fez a oração com a voz fraquinha dele. A oração do pecador e a entrega da própria vida ao Senhor Jesus Cristo. E recebeu Jesus para ser Senhor da vida dele. Eu falei, onde o senhor mora? Era ali pertinho. Era perto. Naquele tempo, essa cidadezinha que eu falo, que é Cardoso, ela tinha mais ou menos 4.000 habitantes, cidade pequena. Ele morava na entrada de quem vem de outro lugar para entrar na cidade, naquela avenida. E ele falou que queria ir para casa. E eu escorei na cintura dele e fui indo com ele. Meus amados, quando chegamos na casinha que ele morava, eu percebi: que mansão é esta aqui? Que casa privilegiada é essa de receber um filho de Deus, um novo morador para os céus. Olhando para a casa, para a mansão dele, que era uma casa de pau a pique, baixinha, pequenininha, escorada com toras, para não cair nem para um lado e nem para o outro. Eu não sou muito alto, eu meço 1,72m, 73, uma coisa assim, precisei abaixar. Ele então precisou curvar bem para entrar na casinha dele. Deitou num catre, que é feito com forquilhas de árvore, e um colchão muito magrinho. Ali ele deitou. Orei por ele e fui embora. Quando foi aproximando o final da semana, eu fui fazer uma visita para ele. Foi num sábado. Então, eu falei para ele sobre o batismo. Ele estava ali com a esposa. Na primeira visita que eu fiz para ela, ela se converteu também. Se entregou para Jesus. Só moravam ambos ali naquele ranchinho. E ela cuidando dele. E no domingo de manhã haveria o batismo. Mas ele ficou tão feliz de eu falar que alguém ia pegar ele no carro, ia levar até a beira do rio onde nós batizávamos. Ah, meus amados, que domingo de manhã feliz. Quando dentre os outros, eu entrei nas águas com o nosso irmão Francisco. Manhã linda, de sol. Nunca mais esqueci do que aconteceu ali dentro daquela água. Antes de eu proceder ao batismo dele, com cuidado, eu orei abraçado com ele, olhando. Quando eu olhei para os céus, o céu estava azul de brigadeiro, que a gente chama. Mas quando eu olhei para cima, eu vi uma pequena nuvem no alto. E eu estava olhando para cima e orando por ele. Meus amados, o que eu vi sair daquela nuvem, só precisa ser crente mesmo para crer. O profeta Elias creu na visão que o moço dele teve quando ele pedia chuva no Monte Carmelo. O moço veio e falou: homem de Deus, eu vi uma nuvem como uma mão subindo. Ah, então vai chover em Israel. O que eu vi naquela nuvem, precisa ser crente para crer. Eu vi duas mãos saindo daquela pequena nuvem, que de baixo eu via que era pequena. Mas as mãos faziam um sinal assim, como chamando para os céus. As duas mãos.
desaguei a chorar. Entendi que o Senhor estava dizendo: eu vou trazê-lo para mim. Contei para ninguém. Não contei para ele, nem para a esposa. Não. Mas abracei. E lembrei-me do hino: mais um remido entrará nos céus. E batizei. Com aquela alegria tão grande, andando com fraqueza no físico. Levamos ele em casa. Naquela mesma semana que iniciou nesse domingo do batismo, ele não levantou mais da cama dele. Caminha simples, humilde. E quando eu fui visitá-lo, na segunda-feira, eu fui lá, a esposa estava sentada numa cadeira ao lado dele, com o braço debaixo da cabeça dele. E quando ele falou para ela: meu bem, eu já vou, eu estou indo, eu te espero no céu. Meu Deus do céu, o que meus olhos já assistiram, gente, o que os olhos desse velho pregador já viu. Eu não preciso ficar pensando o que vou pregar. Eu só não vou contar o que eu vi, porque é muito forte. Quando ele parou de respirar, eu não vou contar. É muito forte, é muito glorioso. Porque eu posso até fazer alguém pecar lá, conforme o apóstolo Paulo disse: eu vi coisas inefáveis que eu não posso contar. Eu saí dali, daquele ranchinho de pop. Fizemos sim o serviço fúnebre dele. Saí dali feliz porque o Senhor já tinha dito que ia levá-lo. Eu contava isso aqui, onde nós congregamos, onde temos os estúdios aqui no ministério, num culto de domingo, anos atrás. O homem saiu lá do fundo, lá dos últimos lugares, igreja superlotada, sai de lá, vem, sobe no púlpito, chorando. Eu nunca tinha visto esse homem no ministério, apesar de grande, né? Nunca tinha visto. Ele falou: Deus me trouxe aqui essa noite, que eu queria conhecer o pastor que Deus usou para salvar o meu pai. E eu vim buscar salvação. E justamente nessa noite que eu entrei a primeira vez nessa igreja, eu ouvi falar da salvação do meu pai, Francisco de Cardoso. Meus irmãos, o que você quer? O que mais que eu quero? Irmão Francisco, num banco de jardim.